Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática. Dessa vez vamos para a continuação da aula de figura de linguagem. Vamos aqui iniciar a parte 2. Então, recapitulando, as figuras de linguagens são usadas para exprimir de formas e objetos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Nós veremos separadamente cada uma das figuras de linguagem mais usadas em textos literários, jornalísticos e publicitários, e também mais utilizados em vestibulares, como o Enem ou vestibulares próprios das universidades, que é o nosso foco. Bom, a ironia. A ironia, que do grego antigo quer dizer dissimulação, ela é uma forma de expressão literária ou uma figura de retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa com um ponto de vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. Ela pode ser utilizada, entre outras formas, com o objetivo de denunciar, criticar ou até mesmo censurar algo. Então, a ironia é a expressão usada para dar ideia contrária ao que se pensa. Quando você diz assim, aquela pessoa é muito irônica, não é? Você está dizendo que aquela pessoa fala uma coisa, quando na verdade ela quer dizer outra. Então, por exemplo, aqui nessa frase, nossa, muito obrigado. Você me ajudou muito. Só que esse ajudou muito aqui, não é? Esse ajudou quer dizer atrapalhou. Não é? Tem até um ditado popular que diz: quem pouco ajuda, muito atrapalha. Então, nesse sentido, se você me ajudou, quer dizer você me atrapalhou. Ok? Então vamos aqui, por exemplo. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Qual que é a palavra irônica aqui? É inteligente. Se você apaga uma coisa que não é sua, você deleta um arquivo de um computador que não é seu, você não foi muito inteligente ao fazer isso. Na verdade, aqui ele queria dizer, quem foi o burro que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Só que se ele usasse a palavra burro, isso poderia soar de uma maneira jocosa. Não é? Então ele usa a ironia de uma forma a fazer uma crítica, não é? Ou uma denúncia a alguém, chamando a pessoa de inteligente, quando na verdade não foi isso que ele quis dizer, certo? Bom, o próximo é a metáfora. A metáfora ela é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações e também é um recurso expressivo. A metáfora deriva do grego, que significa transferência ou transporte para outro lugar. Então, a metáfora ela é a relação entre duas palavras, na qual uma substitui a outra e forma significações semelhantes. Entenderam? Por exemplo, você é como um sol radiante em minha vida. Certo? Por exemplo, e se colocasse ali, você é como um raio de sol? Foi trocado para sol radiante. Então, a metáfora é quando você substitui uma palavra por outra e que traz um significado muito próximo, ok? Por exemplo, Maria é uma flor. É igual Maria é bonita. A metáfora ela também pode ser usada como comparação, quando você usa uma palavra para comparar a outra e atribuir o mesmo sentido. Por exemplo, Maria é uma pessoa. A flor é uma planta.
Quando eu digo Maria é uma flor, eu estou querendo dizer que a Maria é bonita. Mas por que eu comparo ela com uma flor? Por causa da beleza. Então, quando eu digo Maria é uma flor, eu estou dizendo Maria é bonita de uma forma em que eu a comparo com a beleza de uma flor. Então, isso é a metáfora. É quando eu troco essa palavra por uma com o mesmo significado ou semelhança entre os objetos. O próximo é a personificação, também conhecida como prosopopeia. É uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Personificação pode ser descrito como uma figura de linguagem em que um objeto ou ser vivo é personificado, ao atribuir características humanas e qualidades para isso. Em outras palavras, sempre que as emoções, desejos, sensações, gestos físicos e de fala são apresentados no contexto de um ser inanimado, a personificação é dito ter ocorrido. Através da técnica, descrevemos coisas inanimadas com ações humanas. Então, a personificação acontece quando animais ou seres inanimados, né, como objetos, recebem atribuições humanas. Por exemplo, a xícara falou para o bule. O que aconteceu? Por que este bico deste tamanho? A xícara fala? Não, não fala. A xícara, ela é o quê? Ela é um objeto. Então, quando eu coloco na minha frase ou no meu texto a xícara falou, eu estou realizando uma personificação. Eu estou atribuindo uma ação humana para ela. Por exemplo, aqui nós temos um telefone antigo, um smartphone e uma Smart TV. O smartphone fala, o senhor pega o Wi-Fi? A TV fala, respeita o seu avô, moleque. Então, olha só, ele está falando de Wi-Fi. Até aí é uma característica de objetos. Depois, a Smart TV fala, respeita o seu avô. Avô é uma característica humana. Moleque também. Então, nós temos uma personificação porque esses objetos estão falando e estão falando sobre situações que ocorrem com os seres humanos. Por exemplo, naqueles filminhos, não é, da Disney, da DreamWorks, carros, aviões e etc., que falam, tem sentimento, ações, tudo isso é personificação. Tá? Lembrando que isso não ocorre somente com objetos, também com animais, que são seres irracionais. Naquele filme, por exemplo, do Shrek, não é? Aquele filme Shrek é o maior exemplo de personificação, porque ali você tem um burro que fala, um gato que luta, não é? E por aí vai. Então ocorre a personificação sempre que um ser irracional, seja um objeto ou um animal, recebe, não é? Ou tem ações ou características humanas, tais como emoções, pensamentos e etc. E por último, nós vamos falar sobre o pleonasmo. O pleonasmo ele consiste na repetição de um termo da oração ou do significado de uma expressão. Isto é, alguma informação que é repetida desnecessariamente. De acordo com o dicionário Wise, pleonasmo é uma redundância de termos no âmbito das palavras. São palavras desnecessárias, né? Palavras redundantes, usadas para reforçar uma ideia. Por exemplo, ele desceu lá embaixo para ver se você estava. Quando você desce, automaticamente é para baixo. Você não desce para cima. Não é? Então, por exemplo, esse desceu aqui já seria suficiente, não precisaria do lá embaixo.
Ou então poderia colocar ele foi lá embaixo, ok? Então, pleonasmo é a repetição de termos, de palavras desnecessárias, não é? Palavras com o mesmo significado. Não necessariamente as mesmas palavras, mas as palavras com o mesmo significado. Por exemplo, aqui as expressões em vermelho são os pleonasmos. Entrar para dentro. Ora, se você entra, já é para dentro. O correto seria somente entrar. Acabamento final. Se é acabamento, nós já estamos falando do final. Então, o correto é só acabamento. Elo de ligação. Não tem como ter um elo se não tem ligação. E se você tem uma ligação, já é um elo. Então, o correto é só elo. Voltar a repetir. Quando você repete, automaticamente você está voltando algo. Gritar bem alto. O correto é só gritar. Eu nunca vi ninguém gritar baixo até hoje. Se você conhece alguém que grita baixo, por favor, me avise. Então, o correto é só gritar. Descer para baixo, como nós acabamos de falar, o correto é só descer. Outra alternativa. Quando você fala de alternativa, você já está se referindo a outra coisa, outra questão, a outro modo, seja o que for. Então não precisa de outra. E é muito comum isso e nós nem percebemos, não é? Quando a gente diz, eu não tenho outra alternativa. Não é? O correto seria, eu não tenho alternativas. Ou alternativa. Ou então poderia falar, eu não tenho outra escolha. Certo? E encarar de frente. Se é encarar, já está falando cara a cara. Para ficar cara a cara, tem que ser de frente, pessoal. Senão seria de costas, correto? Então, o pleonasmo ele é mais comum do que nós imaginamos. Está muito frequente, principalmente nas nossas conversas informais, não é? E até mesmo a gente vê muitas pessoas escrevendo com o uso de pleonasmo. Então, você que vai fazer uma redação aí, tome sim muito cuidado com as suas palavras. Tudo bem? Tome cuidado com o pleonasmo, porque isso é um erro gravíssimo. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Curtam, se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Qualquer dúvida você pode entrar em contato. Os links para dúvidas estão aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau. E a nossa próxima aula será na sexta-feira, no dia 28, que será publicado aqui no canal. Tudo bem? Vejo vocês na próxima sexta. Tchau, tchau.